certeza, a espiritualidade está muito feliz, porque durante esse ano que passou, nós nos esforçamos na medida das nossas condições, né? Todos com problemas, dificuldade, mas na medida das nossas condições, nosso esforço, a nossa boa vontade, nós tivemos aqui. Só queremos dar a nossa porta de orgulho. E eles ficam agradecidos, né? E que esse ano que está entrando, eles continuem nos envolvendo nas energias do bem, do bom ânimo, da boa vontade, para que nós possamos perseverar, né? E continuarmos o trabalho, que a gente sabe que é difícil, né? É uma tarefa árdua, porém é a nossa tarefa para a nossa melhora, né? É através desse trabalho que nós vamos crescendo espiritualmente, né? Bom, hoje o nosso palestrante ele é internacional. É o nosso irmão, nosso amigo, que sempre está aqui conosco, gravando o nosso carro, Giovanni Andrade. E o tema dele é muito interessante, o mundo e o mal. Tem muito assunto aí para falar, né? É verdade. A página vai ser lançada desculpa, peraí, temos estudo ainda, apesar de que todo mundo aos sábados, né, nós temos o Livro dos Espíritos das 17h30 às 18h30. O atendimento fraterno na terça-feira das 17h às 18h e em seguida o Evangelho às 19h. Então, os desencarnados também estão sendo convidados. Camille no estudo na página e a... Eu sou a página. Ah, você que é a página? Você apressa. Você apressa. Hoje, ainda hoje com problema. Houve uma pequena inversão de... Do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O mundo e o mal, número 30. Não peço que os tires do mundo, mas que o livres do mal. Jesus em João, capítulo 17, versículo 15. Nos centros religiosos, há sempre grandes números de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que os habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhoso milagre que se repete em todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamos-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria, nosso Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, unidos em seu nomezinho, para desenvolvermos mais um trabalho na oceano de amor. Enquanto, Mestre, nós ultimamos o último dia, a última palestra do ano de
pagando a nossa pequenina cota de contribuição dentro do trabalho. Nos comprometemos contigo, Senhor. E a tua paz envolva cada um de nós nesta noite. Envolva o nosso irmão Giovanni, que irá nos conduzir na palestra da noite, no estudo da noite, que é um tema muito, muito importante. E que os nossos irmãos que aqui se encontram também, como nós, desejosos de aprendizagem, desencarnados, e logo essas cadeiras nessa sala da noite de hoje, somos um pequeno número e somos minoria encarnados, mas sabemos que desencarnados temos bastante irmãos aqui, e como nós anseiam uma palavra que dê conforto e que traga a paz aos nossos corações. Gratidão por tudo, Senhor. E em teu nome nós pedimos permissão em toda casa, para que seja iniciado o estudo da noite, que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa noite a todos. Boa noite. E a paz do Mestre Jesus. Tudo bem. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente, né? Mais uma vez estamos aqui, como fazemos todos os sábados, né, nesse mesmo horário, prontos para a realização de mais um trabalho, né? E como já foi dito, né, até na apresentação, última palestra, né, do ano de 2023, quantas vezes, né, nós já falamos isso, né, e quantas vezes vamos continuar falando, né? Mas a gente repara só uma coisa: com o passar do tempo a gente vai reparando que são apenas datas, tá? Mas que não existe assim um espaço, né? Por exemplo, aqui é 2023, está chegando aqui no final, eu vou pular para cá, que aqui começa 2024. Claro que as mudanças vão havendo, as transformações vão havendo, mas os dias são dias, as datas são datas, os meses são os mesmos, e a gente está ali, é que a gente cria de repente essa expectativa, que eu, na minha opinião, eu não sinto mais essa expectativa como eu sentia, né, quando há muitos anos atrás, né, quando eu era pequeno. A gente vai vendo que a vida ela vai seguindo normalmente. O que tem que acontecer, acontece. Se você tiver um problema na rua, você vai ter do mesmo jeito, independente de data, né? Se tiver que ficar, a gente vai ficar, né? A gente até pergunta assim, poxa, mas logo nesse dia eu fui passar mal, logo agora, não, a vida ela segue, né? Tá? Vai andando da mesma forma. Então são apenas datas, né? O Sargentelli, né? Aquele que organizava aqueles shows no Lata, né? Aí um dia eles estavam na antiga TV Manchete, acho que era a Leda Naga, ele até que conduzia as entrevistas, e ele estava lá. Aí então eles estavam conversando lá sobre um determinado assunto, que entrou essa questão de dia, data, né? Como por exemplo, quando a gente fala Natal, aí o pessoal fala, tá, é o nascimento de Jesus. Aí realmente há um pensamento maior, né, nessa invocação para Jesus. Mas a gente sabe que esse Natal, esse nascimento, ele tem que procurar ser realmente todo dia, né? Aí o Sargentelli, ele até brincou, né? Ele foi, a conversa estava lá desenrolando, né? A Leda Naga, ela ia conduzindo. Aí chegou na vez do Sargentelli falar, aí ele foi desenvolvendo lá, ele foi conversando. Aí ele falou assim, por exemplo, a minha empregada um dia olhou para mim e disse que eu estava maluco. Aí todo mundo ficou olhando assim para ele e falou, engraçado, eu estava achando que eu estava maluco porque eu queria comer rabanada em abril, né? Aí ele estava dizendo que eu era maluco, né? Eu falei, eu quero comer rabanada, qual é a diferença, né? Aí nós somos engraçados, a gente quer determinar aquilo ali, né? É uma coisa interessante isso, essa questão das datas. Mas que diferença vai fazer? Você comer uma rabanada em abril, ou em dezembro, ou em janeiro, seja lá onde for, né? Então, são coisas que a gente ainda está muito preso, né, a essas regras, você está entendendo? Então, são apenas datas, tá certo?
e o que tiver que acontecer vai acontecer, independente de ser na virada ou se for num dia normal, certo? E é que nem aqui a casa espírita. Então, nós sabemos que cada casa espírita ela tem a sua realidade, principalmente as casas espíritas da região dos lagos, né? Porque nós sabemos aqui, né? Nós sabemos que as pessoas às vezes precisam receber gente em casa, você mesmo às vezes precisa viajar, precisa sair, né? Ou às vezes até no seu cotidiano mesmo você precisa fazer coisas, né? Por exemplo, lá na Celaces, a outra casa que eu frequentava, uma companheira nossa, quando ela era proprietária, né? Ela, os parentes dela, o marido, eram proprietários de uma pousada. Então, quando ia chegando nessa época, assim, já antes da semana do Natal mesmo, ela já ia dizendo para a gente, eu tenho que me ausentar, só volto em março, porque era muito trabalho, né? Lá para Saquarema, como aqui também, como Cabo Frio, como Búzios, chegava muita gente, né? Era muita gente reservando, né? Para ficar na pousada, e eles precisavam estar lá, e eles iam se revezando, né? E principalmente na parte do trabalho dela, ela começava às 6 horas da manhã, e às vezes ia até 10, 11, às vezes 2 horas da manhã ela tinha que dormir, mas 6 horas da manhã já estava lá de pé, porque para colocar o café, aprontar aquilo tudo. Então ela falava, olha gente, tenho que me ausentar, em março eu estou voltando. Então a gente já sabia que com aquela companheira você não podia contar. E assim são muitas casas espíritas, né? A Vera mesmo, lá em Jaconé, ela falava que algumas pessoas precisavam sair, então você tinha que contar, você já fazia um planejamento. Bom, estamos com menos tarefeiros. Isso é ruim? Isso é bom? Não, é o que tem que ser, certo? Então, mas a casa continua. Para a espiritualidade, lá na espiritualidade, será que eles festejam o Natal? Será que vão romper o ano também? Vão soltar fogo? Não é. O trabalho lá é outro, né? Claro, eu até acredito que tem lá aqueles, né, que vão realmente lá, né, festejar com a família também. Inclusive, uma vez estava até falando, né, um amigo meu estava até falando assim, Chico, eu vou não é nada não, eu queria ver um negócio desse, se eu fosse vidente, eu queria ver um negócio desse. Já pensou, rapaz? Você vendo ali, por exemplo, carnaval, né? Você vendo aqueles espíritos pulando carnaval, aquela turma que gosta de carnaval. Já pensou você vendo o cara ali, o cara está desencarnado, mas ele quer estar ali. Acontece, a gente sabe disso, né? Mas a partir do momento que você vai adquirindo já uma certa consciência, você vai vendo que certas coisas já não vão mais fazendo parte, certo? Por isso, claro, não é nós passarmos a ser monges aqui, né? Eu não faço mais nada agora, né? Agora eu não faço mais nada, né? Porque eu sou espírita, né? Tem aquela história que a Isabel Bettencourt contou, né? Que a moça não queria brincar. Ela falou, por que você não está brincando? Pô, a música é legal, tá? E ela, não, eu sou espírita. Então se colocou também, é uma outra regra que eu não sei de onde que veio, que o espírita ele tem que ficar ali, parou, não, isso nada mais disso faz parte de mim, acabou. Eu sou diferente agora, né? Então, rapaz, quer dizer, claro, nós temos que começar a viver mais essa vida espiritual. Temos, é óbvio, mas isso também não quer dizer que você tem que romper agora com todo mundo, né? Não fala mais com ninguém, né? Não sorri mais, né? Tem aquelas casas espíritas, né? Antigamente, logo quando estava começando no movimento espírita, geralmente, né, a visão que você tinha de uma casa espírita era aquela casa assim, que vinha aquele cara com aquele molho de chaves, né? Na mão, assim, vinha andando assim com aquela cara enfesada, né? Geralmente de óculos, né? Geralmente espírita usa óculos, né? A maioria. Hoje está mudando um pouco isso. Já sabe quando vê alguém de óculos na rua. Então aí você tinha aquela ideia, era uma coisa interessante aquilo, né? Aquele cara todo sisudo que não falava com ninguém, e ia com aquele molho de chave na mão e abrindo tudo. Ele tinha o departamento dele era o armário, né? Esse aqui é meu departamento, segurava o cara e falava ali, né? Era isso, rapaz. Então aquele monte de gente sisuda, né? Foi determinado isso. Então, mas são coisas, né? Quer dizer, o tempo vai passando, né? E esses espíritas mais xiitas, né? Mais da antiga, assim, alguns já estão no plano espiritual, eles vão chegando, eles até falavam assim, no meu tempo o espírito era diferente, ele levava mais a sério, né? Mas se você for ver os nossos irmãos evangélicos, é a mesma coisa, você vê muito evangélico também falar, aqueles mais antigos, né?
falam a mesma coisa também, católicos também, mais antigos, eles falam a mesma coisa. Não, era diferente. Mas por quê? Porque as pessoas vão mudando, né? E até a visão com relação à própria religião, à própria crença, vai mudando, porque hoje a gente está se libertando justamente disso, desses atavismos, dessas manias que nós tínhamos, que foram durante o tempo, né? Lá no nosso estudo mesmo do Livro dos Espíritos, uma vez nós estávamos estudando como é que a filosofia, né, entrou no assunto lá, no Livro dos Espíritos mesmo, que a gente estuda aqui, é sempre às 5h30, né? Entrou na parte de filosofia e a expressão da filosofia, a expressão do comportamento das pessoas, ele aparece até na construção, no tipo de construção, certo? Então houve uma época, por exemplo, isso aí falando em Europa, né? Ainda a Idade Média ainda, houve uma época que existia um estilo de construção chamado românico. Então as janelas eram tudo pequenas, portas pequenas, tudo estreita, aquele castelo enorme, aquela construção enorme, mas tudo pequenininho. Por quê? Era aquela coisa, tinha que ficar no escuro, né? Você tinha que estar sempre em oração, né? Aquela coisa, você está em contato com Deus, você não pode sorrir, não pode nada disso, você tem que estar ali no escuro, sempre na escuridão, né? Para melhorar, vamos dizer assim, esse intercâmbio. Aí você vê um outro tipo de construção que vem depois, eles já começam a abrir mais as janelas, já começam a implantar os cânticos, né, entre as freiras, por exemplo, né? E as construções são assim, como eles chamavam, por exemplo, de construção gótica, aquelas pontas, né, faziam assim como se tivesse assim, o edifício, a edificação, ela está caminhando para o céu, né? E aí as janelas já são diferentes, já pode entrar a luz, que é como se fosse um contato de Deus, né? Você está tendo ali um contato direto com Deus. Então assim as pessoas vão mudando, vão refletindo, né? Hoje, por exemplo, dentro da própria instituição espírita, a gente já começa a abolir esse nome castigo. Por que falar em castigo? Deus castiga? A gente já sabe que não. Apesar de vez em quando a gente ficar assim meio temeroso, né? Não, Deus não castiga. E você vê, nós estamos dando aqui continuidade ao trabalho, como foi dito também, poucas pessoas, sim, mas e o contato com os espíritos, né? O Chico Xavier, mesmo uma vez, quando ele começa a se engajar no seu trabalho, né, com a mediunidade, nós podemos dizer que doutrina espírita, podemos falar de antes e depois de Chico Xavier, que a figura dele foi importantíssima, né? E aí o que acontece? Ele lá trabalhando, ele ia para a casa espírita, só ia ele. Aqui ainda estamos, nós somos pouquinhos, mas ainda estamos nós, né? Só ia ele entrava na casa espírita e abria. Até que um belo dia ele falou: não vou mais, vou lá fazer o quê? Olha, Chico Xavier, hein? Não sou eu não, Chico Xavier. Chico, vou lá fazer o quê? Eu vou ficar lá sozinho? Né? Chegou, trancou a casa espírita, voltou, chegou em casa, quem? O Emmanuel, né? Sempre pronto ali para não aliviar ele, né? Emmanuel sempre arrepiando ele. Falou: o que você está fazendo aí? Aí o Chico Xavier falou para ele: eu vou ficar lá fazendo o quê? Não tem ninguém lá, não tem ninguém na casa espírita. Aí ele falou: é você que pensa. Aí o Emmanuel mandou ele para lá e falou para ele: você tem que ficar pelo menos lá meia hora você fique lá, pelo menos, e abra o Evangelho, estude, fale umas passagens do Evangelho. Ele: mas mesmo sem ninguém, ele falou: você vai ver se não tem ninguém lá. E aí foi aí que também o Chico Xavier começou a desenvolver a vidência dele, né? Quando ele olha, aí o Emmanuel estava lá: agora você vai ver se não tem ninguém aqui. Então falou: um monte de desencarnado, um montão lá. Ele falou: tá vendo como é que não tem? Então, esse nosso trabalho é esse. Então, como nós estamos nos preparando para ter uma vivência mais espiritual, claro que ainda falta muita coisa, mas precisa dar o primeiro passo, né? Esse é o primeiro ponto que a gente já tem que enxergar, né? Saber que não estamos aqui sozinhos, né? Então, sabemos que aqui tem espíritos ouvindo, tem que vieram também aprender, e a gente vai botando também de lado aquela ideia de que porque foi um espírito que falou, a gente acha que o espírito é dono da verdade, né? Ele é um desencarnado apenas, como nós fomos um dia, seremos novamente, né? Eles vão voltar também, e a gente continua com a mesma harmonia. Eles também têm lá as questões a reparar, eles têm as questões a aprender, estão vindo aqui para interagir conosco. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra
Aliás, assim, eu sempre era chamado para essas palestras assim, né? Quando esses feriadões, né? Tem assim, aí o pessoal sempre chama porque, não, deixa de ser um quebra-galho, né? Chama mesmo porque não adianta, para chamar uma pessoa de fora já começa a ficar difícil, né? Por causa do engarrafamento e outras coisas. Chama alguém daqui, né? Eu lembro que eu fiz uma palestra lá na UCEAV, aquele centro grandão, assim, olha, não é nada não, acho que eram umas 3 salas dessa aqui, enorme, tanto na largura quanto assim no comprimento. E aí eu lembro que eu comecei a fazer a palestra para 4 pessoas. Era um dia de sol, né? Sábado, olha só, sábado da tarde, hein? 5 horas da tarde, né? E o pior é isso, assim, uns 2 quarteirões era praia, né? Assim, já a praia do Boqueirão, Barra Nova, lá em Saquarema, e aquilo vazio, aquele silêncio assim. Aí chegam 4 pessoas, né? E eu comecei a fazer o trabalho, né? Aí eu lembro disso. Se fosse hoje, aí chega mais uma pessoa, ela chegou a vir correndo assim, arrumada assim, foi, se sentou e ainda entrou com ela o cachorro, né? O cachorro veio e entrou na sala, o cachorro entrou, e o que foi mais interessante, lá também assim, tem essa parte mais alta, né? O cachorro veio, olha gente, eu tinha que ter filmado aqui, ele veio, se parou aqui, aí a dona, ai meu Deus, sai, vai embora, deixa ele se sentou, olha gente, o cachorro ficava olhando para mim, e olhando lá. Aí eu fui continuando, deixa aí. Aí eu lembro que só tinha essa senhora no centro. Ficou uma pessoa lá embaixo, tomando conta, essa senhora cuidando, né? Eu lembro dela, Dona Aparecida, nunca mais era. Aí ela chegou, arrumando lá as coisas. Aí ela precisou sair, foi ver lá o que ela tinha que ver. Aí quando acabei a palestra, ela veio me pedir desculpa. Desculpa de quê? Ela falou, não tinha ninguém. Eu falei, ninguém? Eu falei para ela, se eu tivesse que fazer a palestra assim, para as cadeiras eu faria, cadeiras entre aspas, né? Eu iria fazer, né? Aí podiam até me chamar de maluco, mas eu sei que não é, né? Eu já sabia dessa história do Chico. Então é aqui, nós temos que dar continuidade, né? Porque se nós acreditamos nisso, certo? E aí o que é mais interessante é que ele vem falar aqui, né? Não peço que os tires do mundo, né? Essa foi inclusive a página que foi lida, né? O mundo e o mal. Então é baseado justamente nessa passagem aqui, né? Que está em João, capítulo 17, versículo 15, uma narração de João, e quem disse foi Jesus. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, né? Então essa questão de morrer, né? Morte é engraçada, a gente já desencarnou diversas vezes, a gente volta, mas a gente continua ainda com essa interrogação com relação à morte, né? Que na realidade é um processo muito mais biológico, né? Do corpo, né? Que acaba, mas nós continuamos aí vivos, mas a gente ainda continua, né? Com isso na cabeça, né? A gente ainda, tem aqueles que dizem que o espírita é frio, que o espírita não sente, que o espírita não fica triste. Claro que a gente fica triste, né? Claro que a gente fica triste, sim. Claro que a gente até sofre um pouco, mas pelo que a gente já vem aprendendo, a gente tem que tomar cuidado para não se desesperar. Claro que a gente entende até no caso das mães, né? Por exemplo, essa semana mesmo, a minha prima perdeu a neta dela de 2 aninhos, né? Ela está arrasada, pelo que eu escrevi para ela, pelo que ela conversou comigo, ela está arrasada, né? Mandou a foto da criança, ficou naquela coisa, mas, né, a gente sabe aqui qual é a diferença entre desencarnar pequeno ou desencarnar adulto ou já velho. Os espíritos falam aqui, não tem diferença alguma, ele apenas vai, né, ele vai retomar o ponto de partida, mas nem todos entendem ainda isso, certo? Ainda nem todos. E essa semana também foi umas 2 semanas atrás, ainda eu soube da morte de um grande amigo meu, né, que eu considerava ele como um pai. Eu não conseguia entrar em contato com ele. Eu falei, o que houve com ele? E eu senti, eu fiquei até triste na hora, né? Fiquei assim, mas... E ele tinha uma visão completamente diferente. Ele dizia sempre assim para mim, Giovanni, o melhor presente que você dá para a pessoa que vai embora, para a pessoa que desencarna, ele apesar de ser do candomblé e da Umbanda, ele entendia muito disso aqui, né? Mas ele falava, né, é o melhor presente que você pode dar. Continue fazendo. Você está fazendo, continua. Se você ria, se você se juntava com as pessoas, né, para brincar, para conversar e tudo, continue fazendo, porque isso é que faz ele feliz, né? Eu espero que ele realmente tenha entendido isso. Eu acredito, né? Isso aí, né? Aí, isso aí é cada um, né?
Então é justamente isso. Então a morte continua sendo, né, essa interrogação para nós. Você vê, eu já fico até mais tranquilo, né? Quando eu soube que Divaldo Pereira Franco ficou com medo de morrer, quando ele viu a coisa ali perto, o cara psicografando isso tudo, né? Praticamente mantendo a paranormal. E ele dizer mesmo, ele falou mesmo, eu fiquei com medo, né? Quando ele estava no hospital internado, e ele viu, ele se sente saindo do corpo, e ele fala, ele relata o que ele viu. Ele falou assim: eu fui até a janela do hospital e me vi deitado ali. Aí ele pergunta: o que você sentiu? Ele falou: pavor. Divaldo Pereira Franco. Então imagine nós. Então ainda é uma questão que nós ainda temos, né, que ir trabalhando nisso. E aí existe até as pessoas, é por isso que a gente tem que aproveitar às vezes, que as pessoas confundem muito o espiritismo. Tem gente que diz que o espiritismo, que o espírita, né, gosta de morrer. Eu já ouvi isso. Faz apologia. Faz apologia à morte, né? Vamos fazer assim, eles gostam de morrer, como se você, nessa vida aqui, você morresse várias vezes, né? Mas aí falou assim, não tem nada a ver, a gente tem esse problema com a morte. E o que acontece? É justamente o que explicou ali. Nós temos que realmente aprender a lidar com esse processo. Mas, como ele fala aqui, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, porque fica dando a impressão que a gente, poxa, a morte deve ser uma coisa muito gostosa, né? Você deve, né, se libertar e ir embora, vai lá o livro, o céu e o inferno, explica. Vai depender, né, como tem aquele ditado, depende de como você viveu, depende de como nós vivemos e para o que vivemos. Aí vai ser o tipo de desencarne, tanto que se diz, é preciso viver bem para desencarnar bem, porque também tem a diferença entre morrer e desencarnar, né? Porque tem gente que morre, mas não desencarna, certo? Então, é justamente isso aqui, para tirar essa ideia de que a morte deve ser uma coisa maravilhosa. De repente, vai depender de cada um se é maravilhoso ou não, acho que não tem essa. É o que tem que ser, porque todos nós vamos passar por isso. Todo mundo perde ente querido, né? Todos nós perdemos, todos nós vamos partir também. Agora, é bem importante isso, que é essa libertação, mas acontece o seguinte: a gente vai levar isso tudo para lá. Essas manias que nós temos, levaremos para lá. Se somos avarentos, continuaremos sendo avarentos no plano espiritual. Se somos orgulhosos, continuaremos sendo orgulhosos. Então, se temos problemas, que às vezes a pessoa que se mata, né, que ela se suicida, ela acha que vai se livrar dos problemas, não, ela vai levar tudo para lá, certo? Foi mesmo na Rádio Rio de Janeiro, eles estavam mostrando lá uma história que tem na literatura espírita, não sei onde é que é, mas eles estavam justamente falando, né, de um senhor que havia se suicidado, está entendendo? Ele se suicidou, ele era um empresário e ficou com problemas seríssimos de dívidas. Ele não sabia como resolver. Ele entrou em desespero e se matou, deixou a esposa e filhos, né? E aí, tudo bem, todo aquele atendimento e tal. Depois, com o passar do tempo, no tratamento lá no plano espiritual, viram, não, ele pode agora acompanhar o que está acontecendo, né? Olha, a esposa dele se juntou, arregaçou as mangas com os filhos, foi resolvendo o problema foi resolvendo, colocou a empresa para funcionar de novo. E aí, né, os espíritos, claro, aí é que a gente pensa que é castigo, fizeram isso para castigar ele, para ele ver. Não, é você com a sua consciência. Então, diz que quando ele via as coisas andando bem, né, apesar de ela ter passado por diversos problemas, diz que ele dava, né, ele lá no plano espiritual dava aquele sorriso amarelo, né, assim, sem graça, como se estivesse dizendo assim: poxa, não precisava ter feito isso. Você está entendendo? Então, é justamente isso, essa questão de lidar, né, com essa questão de desencarne. Então, a gente vê exemplos aí, né? Como, por exemplo, não sei se eu já contei essa história aqui, estavam mostrando outro dia lá no interior da Bahia, na cidade de Itabuna, um cidadão que ele ensaia o enterro dele. Ensaia o enterro, ele faz o ensaio do enterro dele. Ele compra um caixão e fala: se for esse ano, já tem aqui um caixão, ele deixa lá, né? Aí, todo mês, ele faz o funeral, né? Ou seja,
Ele bota, né, porque o caixão vai sair dentro da casa dele, aí ele coloca lá a mesa, aí ele prepara as flores, ele se deita no caixão, né? E aí tem o pessoal lá, ele manda servir salgadinho, que ele falou que vai querer que enterre ele assim. E aí vai, daqui a pouco, aí, vamos lá, o enterro sai agora, ele deitado no caixão, bora, vai sair agora. Aí vai todo mundo, tem que ir o porteiro até o cemitério, que é uns 2 quarteirões, a casa dele é o cemitério. Aí ele vai lá, daqui a pouco ele sai de dentro do caixão, ele fica vendo, vai lá, vai ajeitando ele, quer ver se o porteiro está direito, né? E ele vai treinando aquilo, ele já tem a sepultura pronta, já tem tudo. E aí o que acontece? Todo ano ele troca de caixão, né? Porque aí passa o tempo, não, aí ele já tem lá um contrato lá com a funerária, o cara leva lá o catálogo, né? Olha, não sai aqui, esse novo caixão aqui, esse aqui é mais moderno. Aí ele já faz uma troca, tipo um consórcio, né? Vai uma troca. Opa, esse aqui está bonito, vou guardar esse e tal. Aí perguntaram para ele, meu amigo, por que você faz isso? Ele falou, no dia que eu morrer não vai ter trabalho para ninguém. Eu não vou dar trabalho. Vai ter, já está tudo pronto aí, certo? E aí o repórter até falou, gente, é uma coisa muito interessante. A gente não pensa nisso, né? É uma coisa engraçada. Parece que ele foi viver para sempre, né? E a gente não pensa, aliás, quando fala nisso, fala isso aqui dentro, não, morrer aqui dentro, vai acontecer um dia, né? E aí, como se fosse uma doença contagiosa, ele fala até aí, né? Doença contagiosa, ou seja, você vai levar esses problemas, né? Essas doenças para o plano espiritual. E a mesma coisa quando a gente muda de lugar. Se o problema está com você, não adianta mudar de bairro, não adianta mudar de trabalho, não adianta mudar de país, não adianta, se o problema está com você. Lembra daquela atriz, minha Vera Fischer, né? Ela andou aí cheia de problemas, agredia as pessoas, batia no marido, agredia empregada, fazia uma série de coisas. Aí o que aconteceu? Aí aparecem essas pessoas dessas ideias doidas aí, né? Ela foi para a Índia, né? Foi lá para a Índia, eles foram lá, ficavam lá naqueles gurus lá, incenso, não sei o quê, meditando. Aí tinha que entrar, fazia parte do tratamento entrar no Rio Ganges, o maior esgoto, estava aberto do mundo aqui, né? O Rio Ganges é super poluído, né? Quer dizer, no Brasil não tem cachoeira, não tem rio, não tem nada, não tem praia, né? Para você se purificar, não tem nada. Para a Índia, foi para a Índia. Aí chegou lá, vestiu aquela roupa de indiana, né? Ficou até bem, né? Ela ficou lá, ficava só de um pé assim, meditando, dizendo que encontrou a paz. Aí o que aconteceu? Entrou naquela água poluída, se furou com um caco de alguma coisa que tinha lá no chão, teve que ir correndo para o hospital para tomar a injeção contra tétano e tudo, mas ela disse que estava purificada. Saiu de lá da Índia, foi lá para o outro lado do mundo e voltou purificada. O que aconteceu? Ela voltou para cá, disse que estava bem, aí 3 meses depois estava causando problema de novo. Por quê? Ela não acabou com essas feridas, né? Que nem aquela história também do Chico Xavier, lá no início do mediunato dele, fazendo tratamento das irmãs obsidiadas, né? Que as irmãs obsidiadas iam lá para fazer tratamento com ele, e aí teve lá um espírito, né? Acho que foi o Timbira que chega lá. E aí eu acho que o Timbira do plano espiritual já devia estar nervoso, né? Porque o Chico Xavier fazia prece, lia o Evangelho, fazia aquela coisa toda, aí passava 3 meses, 4 meses, 6 meses, ela voltava, não mesmo problema, né? Até eu acho que o Timbira do outro lado deve ter ficado, cara, deixa eu interferir agora, porque já está demais, né? Aí ele chega para ele e fala, não adianta ficar espantando moscas se você não cura a ferida, porque está você espantando moscas, né? Se você está com um ferimento que você não trata, né, as moscas vão ficar, você pode até ficar espantando ela com um lenço, com um pano e tudo, mas se você não trata, as moscas vão estar voltando. Então foi isso que ele quis dizer. Aí o Chico foi mais um aprendizado para ele. Foram o que? Tratar, ver o problema que realmente está acontecendo. É a mesma coisa que quando chega uma pessoa, né? A pessoa chega aqui, né? A casa espírita é o quê? Um pronto-socorro, é um hospital, é também uma escola. Claro, a pessoa chega ali completamente perdida, né? Por isso que a gente tem que trabalhar essa coisa de saber receber as pessoas, porque a gente, né, a gente não vai querer falar mal, já falando mal das casas espíritas, tem lugar que você chega e ninguém nem te dá uma boa noite, né? Nem te cumprimenta, né? Acho que as pessoas ainda não entenderam esse detalhe, né? Chega lá, eu já fui em casa espírita, gente, para fazer palestra. Olha o que aconteceu, eu entrei,
tinha ninguém para receber, ninguém falou nada. Eu falei, bom, vou entrar, me sentei lá. E aí, sabe o que eles disseram? Disseram que o palestrante não tinha vindo. Eu falei, estou aqui. Chegou esse ponto, eu entrei e sentei lá na frente. Quer dizer, então você vê como é que é a diferença. Então a gente tem que realmente desenvolver isso. Porque às vezes a pessoa chega ali, né, triste, está com um problema, aí sabe que, olha, procure uma casa espírita, né, porque eles são acolhedores, eles vão te ajudar nesse problema. Então você chega, né, aí tem alguém que, em boa noite, que dá para você, né, te dá um aperto de mão, um abraço, a pessoa já sente um aconchego, né? Aí ela já é encaminhada para alguém que possa conversar com ela, para que ela possa desabafar, para que ela possa apresentar o problema dela. E aí é o pronto-socorro, né? Foi o pronto atendimento. Aí a partir dali, né, ela vai melhorando, né, vai procurando melhorar. E aí justamente essa é a característica, a gente dar continuidade ao que Jesus fazia, que era o que Jesus fazia, né? Ele colocava você para pensar, colocava você para raciocinar, para que você mesmo identificasse aonde estava o seu problema e a partir dali você se tratar. Então, como disse até mesmo na página, às vezes a gente fica esperando mágicas, né? Caindo do céu, né? Vem lá, vem um raio que vai cair do céu. Eu estou esperando Deus, que Ele vai vir me salvar aqui nesse momento. E a gente sabe que a coisa não é assim. Então a gente precisa justamente disso, desse entendimento e levar esse entendimento para as pessoas. Quantos, né, que a gente já viu aqui que chegam, né, e depois se tornam trabalhadores da casa espírita? A casa espírita também tem essa característica, né? Por isso que a gente não tem aquela figura do sacerdote, né? Porque parece que ele é aquilo que manipula, está certo, é um momento daquele ali, né? É o momento deles. Mas você vê que a casa espírita ela já é diferente, ela já faz com que você se sinta convidado a participar daquilo ali. Você quer participar? Não, agora eu quero fazer parte da casa. Eu continuo com meus problemas, não tem problema. Mas você já começa a lidar com eles de uma forma diferente. E sabendo até que você tem que lidar melhor com eles para não levá-los também para o outro lado. Né? A morte é a liberdade, não é nada disso. É isso que a gente saber encontrar justamente esses pontos, esse caminho, para fazer uma nova reformulação, né? E aí, justamente quando chegar o momento, você saber que ir tranquilo. Bom, esse aqui pelo menos eu já consegui resolver em parte, né? Vai ser um salto, né? Você vai resolver tudo de uma maneira, numa única encarnação? Claro que não. Nós temos até que escolher talvez um desses nossos problemas que nós temos, que são muitos, né? Um desses nossos defeitos. Vamos tratando ele para chegar no plano espiritual. Pelo menos essa parte, poxa, eu cuidei, né? E vou levando. E aí, para quando vier uma próxima encarnação, viermos mais preparados, né? Com mais preparo, certo? Fazer um novo planejamento. E o mérito vai ser todo nosso. Quer dizer, não é nenhum espírito, ninguém vai jogar uma luz na tua cabeça, vai fazer um milagre, não. Somos nós. Por isso, talvez, até que somos poucos, né? Porque aqui não vai ter uma guerra do demônio, né, presente conosco. Aliás, falando até em demônio, né, eu estava lembrando de naqueles contos de Machado de Assis, tem lá assim, a conversa de Deus com o diabo, né? Claro, a gente não sabe que não existe essa personificação, né? Mas é ali aquele entendimento ali. E depois eu estava lembrando dessa história muito interessante, né? Que o demônio foi lá conversar com Deus, certo? Claro, é uma história apenas, né? Lá da literatura do Machado de Assis. Mas aí ele vai conversando. Então o que o diabo fala para Deus? O diabo chega para Deus e diz que esse negócio de ser bonzinho, dizendo que Jesus perdeu foi tempo, né? Uma visão completamente materialista, né? Aí o que adianta? Aí, ser bom, daqui a pouco você morre, acabou tudo ali, e não serviu para nada você ensinar isso, ensinar aquilo e tal. E aí é interessante que Deus vai também desenvolvendo a conversa com ele. Mas que Deus tem paciência, né? Você vê a paciência de Deus conosco, com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, né? Então, Deus não para ouvir o demônio, né? Aí todo o diabo dá a pausa, aí Deus fala assim para ele. Eu vou te dar um exemplo aqui.
olha só aquele dali. Aí mostra uma cena, né? Pelo que vai contando no livro de Machado de Assis, mostra uma cena, né? Tinha uma embarcação que naufraga, né? E quando a embarcação naufraga, então tem um velhinho já muito idoso que ele se agarra numa tora, ele está lá boiando, né? Naquela tora. E aí vê um casal de jovens, né? Um casal de jovens que estava se afogando. Aí o que ele faz? Aí Deus mostra o que ele fez, que ele larga a tora, né? E o casal se segura para se salvar, e aí vem uma onda e leva o velhinho, né? E aí ele estava justamente explicando, olha aqui, olha o quanto de bom que ele fez, não sei o que e tal. Ele vai dando justamente essa explicação, quer dizer, mostrando ali, né? Quer dizer, ainda aquela visão de céu e inferno, né? Você vê ele agora aqui, ele está bem, não sei o que e tal. Mas a gente sabe, né? É uma continuação, só isso, é uma continuação. Você vai continuar. Então, o que você fez de melhor, com certeza, é a sua bonificação. Não é um mérito que Deus vai te dar, não, é uma melhoria nossa mesmo, né? É a nossa evolução, é o nosso desenvolvimento. E aqui tem uma coisa muito interessante aqui no livro dos Espíritos, né? Que é lá nas leis morais, né? Nas leis morais. E aí ele fala assim, a pergunta 648, muito interessante, eu achei isso aqui muito interessante, está na parte lá de divisão da lei natural, na pergunta 648, aí ele fala assim, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade. E por fim, aí essa daqui é interessante, são 3 palavras, mas resumidas em uma lei, que é justiça, amor e caridade. Aí os espíritos respondem, olha só, essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Ou seja, ele está querendo dizer o quê? Que realmente a gente precisa da lei de adoração, a gente precisa do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, sociedade, que hoje a gente pode até mudar a destruição para transformação, né? Isso aqui é do século XIX, né? A gente pode até mudar. Sociedade, progresso, igualdade, liberdade. Por fim, justiça, amor e caridade. Aí ele fala aqui, é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que por isso tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. Aí ele fala, a última lei, você vê, que na realidade a última lei é justiça, amor e caridade. Aí ele diz aqui, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual. Olha aquilo que a gente estava conversando no início, que tem que ser realmente o nosso objetivo. Claro, a gente ainda vive na matéria, né? Mas a gente tem que buscar isso, né? Visto que resume todas as outras, ou seja, essa lei, são essas 3 palavras, justiça, amor e caridade, ela resume tudo, né? O que precisa. Porque realmente a gente precisa da reprodução, precisamos da conservação, da destruição, viver em sociedade, precisa, mas sem justiça, sem amor e caridade, não vai adiantar nada, certo? Então, quer dizer, você pode estar ali, sem justiça, amor e caridade, as outras não vão adiantar nada, porque a gente precisa da reprodução, a gente precisa de viver em sociedade, como a gente falou também no início, a gente não está aqui para se isolar. Você vê que Jesus, ele foi ao encontro de todos, ele não ensinou ninguém a se enclausurar num mosteiro, ou ficar dentro de casa, ou ir para uma montanha viver vida de eremita. Jesus não mandou isso, ao contrário, ele nos ensinou justamente isso aqui, certo? Agora, se não tiver amor, justiça e caridade, seja lá o que você estiver fazendo, não vai adiantar nada. Agora, o que ele fala em Moisés, certo? Para a época de Moisés, quer dizer,
Jesus não tirou a autoridade de Moisés, mas passou o rodo nas leis dele, porque eram leis temporais, né? A cada momento que a civilização vai evoluindo, você vai modificando as leis. O que era mal no passado, talvez hoje já não seja mais. O que talvez no passado era considerado uma coisa normal, hoje é considerado mal, porque quando você passa a ter consciência de que aquilo ali você está prejudicando alguém, então é considerado essa parte chamada mal. Inclusive aqui até no livro dos Espíritos, eles dão uma explicação sobre isso. O Allan Kardec até pergunta, mas vem cá, como é que eu posso identificar se eu estou fazendo um mal realmente, né? E aí eles respondem, se você fizer uma coisa que você não gostaria que fizessem contra você, aí ele acho engraçado que a resposta dos Espíritos é bem assim, né? Aí para justamente ali, aí fala, não entendi, né? Para bom entendedor, e aí eles são bem práticos, né? Por isso colocam Jesus, né, como um exemplo a ser seguido, porque Jesus sempre usou essa tática aqui. Então, o que acontece? Você vê hoje lá não sei se a lei foi aprovada, você vê que na Arábia Saudita estava tendo que ter lá uma reunião, né, entre os políticos para decidir se mulher vai poder dirigir. Você vê, agora, em pleno século XXI, eles tendo que se reunir, fazer lá um plebiscito. Vamos conversar aqui, será que mulher pode? Porque até aquele momento ali, se uma mulher for pega dirigindo, é punida, é um crime. É um crime, a gente aqui acha um absurdo, né? Mas é um momento deles. E o nosso país já não foi muito diferente disso, né? Que a mulher passou a votar na década de 30 no século passado. Se a gente for analisar bem, né? Não é um período muito distante, mas para as pessoas da época, né? Para as pessoas da época, aquilo era normal, e com certeza na época deve ter tido gente também que protestou. O que é isso? Mulher votar? Não faz não, o lugar de mulher era o normal deles, aquilo ali. É interessante que às vezes a gente tem que se colocar, né, naquele lugar, naquela época, para entender isso. Quer dizer, hoje, se você for falar isso, já pensou você chegar com uma mulher e dizer assim, né? Não, está aqui na zona eleitoral, né? Você chegar com uma mulher, o que a senhora veio fazer aqui? Eu vim votar, o que foi? Não, aqui não, mulher não vota aqui, o que ela vai fazer? Ela vai, ela não vota não, mas você está me pedindo de votar. Naturalmente ela vai chamar a polícia, ela vai chamar a autoridade policial. Não, olha aqui, e hoje com o celular aí, né? Filma, o senhor está preso, é claro. E, agora, no passado, isso era até normal, não é isso? Então você vê como é que são as coisas. Então isso é considerado o quê? Considerado mal, vamos dizer assim. Principalmente se você tem certeza do que você está fazendo. Você vê as próprias redes sociais, era um tempo aí que achava-se que era terra de ninguém. Mas se você coloca ali, se você vai digitando alguma coisa que ofende aquela pessoa, né, que vai deixar aquela pessoa constrangida, ela pode muito bem registrar aquilo, a polícia vai fazer um rastreamento e vai chegar na pessoa, né? Antigamente acontecia isso. Antigamente você podia xingar, fazer alguma coisa. Tem algumas pessoas que chamam isso hoje de mimimi, né? Diz que é mimimi. Se você, por exemplo, bullying na escola, se você for reclamar do bullying e tal, isso aí é mimimi, no meu tempo não tinha isso. No seu tempo passou, ele acabou. Lá era normal acontecer, né? Lá era normal. Hoje não, hoje você não pode fazer isso, porque você fica humilhando uma pessoa, deixando ela constrangida. Quais as consequências que isso pode trazer no futuro dela? Então, se hoje você tem meios, né, de poder modificar, porque isso aí passou o que era normal antigamente, passou a ser o que? Mal. Esse é o verdadeiro mal, certo? Então você não tem que falar do bullying. No meu tempo a gente resolvia tudo no pau, a gente quebrava logo tudo, e o cidadão falou, então tá bom, nós não somos mais que nem naquela época. Aquilo acabou, passou, era um outro tempo, certo? Então, nós estamos vivendo uma outra época. Então, a sociedade é assim, ela vai mudando, né? E vai sendo considerado, isso passou a ser considerado mal, o que era normal no passado, passou a ser considerado mal hoje, como muitas outras coisas que tem pelo mundo afora. Tem coisas aí que fazem em outros países, que aqui no Brasil a gente também acharia que, não, aqui não entraria isso, mas é assim, cada sociedade ela vai evoluindo. A única coisa que é imutável
imutável são as leis de Deus. Agora, cada sociedade ela tem a sua, de acordo com o seu desenvolvimento, certo? De acordo com o andamento daquele povo ali. Certo? Quando era criança era normal matar passarinho com chile. Isso! Tiradeira. Isso o pessoal chama normal. Achava Já que você tocou até nesse assunto, você já viu como é que tem pessoas hoje que colocam nas suas portas água e comida para o cachorro da rua? Né? Se você fosse fazer isso antigamente, já vinha logo e falava, fica botando isso aí não, fica atraindo esses bichos aí, não sei o quê. E hoje não, as pessoas estão começando até a achar normal. Né? Pessoas que procuram, por exemplo, tem um lugar ali no bairro São José, o cara não pode levar os cachorros para casa, mas ele se preocupou em fazer casas, os cachorros dormem ali, ele bota comida, bota tudo. E olha, interessante que ninguém reclama, né? Se não fosse um outro termo, acharia um absurdo. Então isso aí é uma outra prova, gente, que essa coisa do mal, né? Mais que livres do mal, não é tirar as pessoas do mundo, ou seja, livrar do mal, ou seja, livrar dessas tentações, dessas manias que a gente ainda tem, né, que a gente ainda fica tentado a esse erro, e às vezes já com consciência, sabendo. Então, livres do mal, não peço os vestígios do mundo, né, mas os livres do mal. É outro detalhe também, essa ideia que a gente tem às vezes, quando a gente vê essas coisas ruins acontecendo, a gente fica com aquela impressão de que, mas antigamente as pessoas eram melhores. Não era nada disso, gente. Eu vi uma postagem no Facebook que responde bem a isso. Estava lá, acho que era na época da Revolução Francesa, né? Um desenho lá, e aí várias pessoas decapitadas, várias pessoas esquartejadas, e o cara assim segurando como troféu a cabeça de outro e o sangue pingando. E aí embaixo houve uma explicação assim: se nessa época tivesse um celular, né, o mundo todo estaria sabendo, se tivesse outro. Então a diferença só é essa, não é que as pessoas antigamente eram melhores, não é isso, tá? É que hoje esse mal, essas maldades, né, esses desequilíbrios da humanidade, a gente fica sabendo com uma rapidez. Essa que é a diferença. A gente aqui com o smartphone aqui, em tempo real, aconteceu lá, o cara decapitou um ali na China, eu sei agora aqui. Aí a gente tem a impressão, e a gente vai ver em vários lugares do mundo diversas maldades, diversas perversidades. Aí a gente diz, poxa, antigamente no meu tempo não tinha isso, não tinha brisa, claro que tinha. Era só que era diferente. Você vê, ó, a Copa do Mundo de 58, né, era transmitida pelo rádio, por alguns, e muita gente só foi sabendo do que o Brasil tinha sido campeão depois, porque as notícias, né, era tudo ali muito devagar. Então por isso que a gente tem essa impressão que antigamente, né, não existia o mal. Claro, você lê a história, meu amigo, é só barbárie, né? As pessoas, né, só barbárie. E aí a gente tem essa impressão, tá? Então é livrar desse mal aqui, que talvez ainda passe pela nossa cabeça, quando a gente fala lá no Pai Nosso, né? Livra-nos do mal, né? Não nos deixe cair em tentação, é justamente aqui, ó. Jesus está falando justamente isso aqui, e tirar essa impressão de que morreu, você ficou bonzinho, virou super-herói, né? E também explicar para os outros que o espírita não mostra. Não adianta você desencarnar e continuar o mesmo, né? Então, é justamente esse mal que ele fala, esse mundo, esse mal. Jesus quer que nos livre disso aqui, mas não é ele fazer uma mágica, ele dá o ensinamento e nós, né, vamos nos reformulando. Tá bom, gente? Então, muito obrigado aí pela paciência de você. Mais uma vez, né? E é apenas uma data, mas foi a nossa última palestra de 2023. E em 2024, só no ano que vem, estaremos aqui sábado, mais uma vez, né? Bom, eu no caso não estarei, né? Mas amanhã que vem eu vou poder vir. Mas estaremos aí, o trabalho continua. Tá bom? Uma boa noite para todos e que Jesus nos abençoe. Vamos agradecemos a boa vontade do nosso irmão e fazer essas informações. E a gente sabe que o mal é necessário. O próprio Jesus falou. O mal é necessário para quê? Para nos deixar. Mas ai daquele porque o mal vier. Então, muitas vezes, esses males que estão aí, como o doutor está colocando, né? Desacerto,
querer mudar, não fazer igual, ou trabalhar um meio para aquilo não mais acontecer. Né? Então nós hoje vamos fazer um passo coletivo. Eu também